Bom, então o nosso trabalho abordou indicações e aplicações do Doppler obstétrico no monitoramento de complicações gestacionais e fetais. O Doppler obstétrico é uma ferramenta essencial para avaliação do fluxo sanguíneo materno, placentário e fetal. Suas modalidades incluem o Doppler colorido, Power Doppler 3D e tecnologias avançadas como o Glass Body, que permitem a visualização detalhada da vascularização fetal e placentária. Clinicamente, ele é aplicado em situações de risco como pré-eclâmpsia, na restrição do crescimento intrauterino e na análise de doenças placentárias. Também auxilia na avaliação de anomalias fetais quando combinado com marcadores ecográficos e genéticos. Então, falando sobre a metodologia, a gente fez uma revisão narrativa que consultou bases de dados como PubMed, Cielo e o Lilacs no período entre 2005 a 2025 e analisou as alterações hemodinâmicas em casos de restrição de crescimento intrauterino, anomalias fetais, alterações placentárias e de cordão umbilical, que foram os nossos descritores, com foco na aplicabilidade clínica do Doppler em gestantes de risco. Bom, então falando sobre a restrição, que é quando o feto não atinge o seu potencial de crescimento esperado para a idade gestacional, a gente analisa a artéria uterina, umbilical e cerebral média. A artéria umbilical é responsável por levar sangue desoxigenado do feto até a placenta, onde ocorrem as trocas gasosas. Nessa primeira imagem padrão, a gente vê uma Doppler fluxometria com padrão normal da artéria umbilical. Aqui dá para reparar que há um fluxo diastólico bem acima da linha do zero, que indica uma baixa resistência na placenta e o sangue está chegando bem ao feto. Já na imagem alterada, a gente vê algo bem diferente. Aqui a gente tem uma diástole reversa, também chamada de AEDV. Então o fluxo está abaixo da linha do zero. Isso é um sinal clássico de restrição de crescimento intrauterino grave, mostrando que tem resistência na placenta e dificulta a passagem do sangue, da mãe para a placenta e do feto para a placenta. Já falando sobre a artéria uterina, que leva o sangue da mãe até o útero e até a placenta, a gente tem nessa primeira imagem um traçado com ondas de baixa resistência e baixa pulsatilidade, que também sugere que o risco de restrição ou de pré-eclâmpsia é baixo, porque o sangue está fluindo com facilidade pelas artérias. Já nessa outra imagem, que é a imagem alterada, nós observamos uma incisura protodiastólica, que é esse entalhe que aparece logo após a sístole. Isso sugere uma falha na remodelação de artérias uterinas. Então, a presença dessa incisura indica que ainda existe uma camada muscular nas artérias espiraladas das artérias uterinas, que quer dizer que a segunda onda de invasão trofoblástica não aconteceu adequadamente. Já na artéria cerebral média, aqui temos uma artéria cerebral média com fluxo normal, o cérebro ainda recebe o sangue de forma proporcional, como é evidenciado nessa imagem. Já na imagem anormal, no outro exemplo, o Doppler mostra vasodilatação cerebral, o fenômeno que é caracterizado pela centralização fetal, e isso é explicado porque o feto desvia o sangue para o cérebro em resposta à hipóxia. Esse padrão indica que a restrição do crescimento intrauterino está afetando a hemodinâmica central do feto. Vale lembrar também que tem um padrão de redistribuição, que ela é refletido por um índice cérebro-placentário reduzido, e esse padrão ela é calculado pela razão entre a resistência da cerebral média e da artéria umbilical. Quanto menor é esse índice, maior a gravidade do quadro. Agora eu vou falar então sobre as alterações placentárias. Vou começar pela placenta acreta, que é quando a placenta se fixa à parede do útero e invade o miométrio, e isso pode causar uma hemorragia grave no parto e por isso necessita de planejamento. Sobre a imagem padrão, a gente vê jatos de sangue regulares e organizados que fluem pelas artérias espirais com uma velocidade normal que é proporcional ao calibre das artérias e às necessidades fetais. Já nas imagens com anormalidade, a gente vê o tecido placentário invadindo o útero mais profundamente. Então, em ANC, a gente consegue ver a presença de lacunas placentárias, que são essas áreas hipoicóicas, e em B e D, a gente vê um aumento anormal da vascularização, que revela um padrão atípico e intenso do fluxo no miométrio.
Continuando a falar então das alterações placentárias, eu vou falar agora da várzea prévia, que é quando os vasos sanguíneos fetais atravessam o colo do útero entre o feto e a placenta e também podem causar uma hemorragia fetal grave se esses vasos se romperem durante o parto. Na imagem padrão da várzea prévia, a gente vê um Doppler que capta o fluxo adequadamente, com velocidade que varia conforme a profundidade e o local da medição, sem vaso sobre o colo do útero. E na imagem com anormalidade, a gente vê um vaso fetal passando sobre o orifício cervical interno do útero, e além disso, o Doppler espectral revela um fluxo venoso contínuo que é típico de várzea prévia. Por último, então, para finalizar as alterações placentárias, eu vou falar sobre o infarto placentário, que é quando uma parte da placenta sofre necrose por falta de fluxo sanguíneo e pode comprometer a oxigenação e o crescimento fetal. Na imagem padrão do infarto placentário, o Doppler mostra alguns lagos placentários com fluxos lentos. Esses fluxos lentos criam essas áreas hipoecóicas irregulares que são esperadas em uma placenta normal. Já nessas imagens com anormalidade, a gente observa áreas hipoecóicas mais definidas e delimitadas, e sem fluxo ao Doppler, o que caracteriza então o infarto. Agora, tratando das alterações fetais visíveis por meio do Doppler obstétrico, iniciando aqui com um exemplo envolvendo o cordão umbilical, na imagem à esquerda podemos verificar o cordão destacado pelas cores vermelho e azul, refletindo seu fluxo sanguíneo, e a inserção normal do cordão na placenta, que é a massa ecogênica, brilhante, na região superior da imagem. Nas imagens à direita, há uma alteração bem importante. Podemos ver um cisto, que é anecogênico, identificado como PSC, localizado superficialmente na placenta e interferindo diretamente nessa inserção. As setas indicam o local onde há inserção marginal, que pode interferir no fluxo sanguíneo entre as estruturas e trazer consequências ao feto. No próximo caso, verificamos uma anatomia padrão dos vasos pulmonares em A, com estruturas bem delimitadas por um diafragma íntegro, identificado como DI. Já na imagem B, há uma comunicação tóraco-abdominal devido à ausência do diafragma esquerdo, levando a uma veia hepática, identificada como LHV elevada, e a um coração, identificado como HE, desviado e comprimido pelo fígado em comparação ao padrão. Essa condição de defeito no fechamento diafragmático se chama hérnia diafragmática esquerda e compromete a saúde fetal, trazendo diversos riscos como a hipoplasia pulmonar severa e um risco elevado de morte neonatal. Tratando-se do abdômen, uma alteração possível está na persistência da veia umbilical direita, identificada como RUV, ao invés da esquerda, que seria habitual. Dependendo da trajetória anatômica e drenagem da veia direita, podem haver repercussões. Caso seja intrahepática, atravessando o fígado e conectando-se ao sistema porta ou ducto venoso, trata-se de um caso provavelmente benigno, se não associado a outras anomalias. Porém, caso seja extrahepático e drene o sangue para a veia cava inferior ou para o átrio direito, ocorre um comprometimento do fluxo venoso, que muitas vezes está associado a outras anomalias, especialmente cardíacas e cromossômicas, até ocasionando hidropisia fetal pela sobrecarga hemodinâmica. Nessas imagens comparativas dos ramos interplacentários, identificados como IPB, em gêmeos monocoriônicos, na imagem A verificamos ramos abundantes dos vasos sanguíneos coriônicos superficiais, identificados como SCSV, que são indicativos de um bom fluxo e nutrição. Já na imagem B, é possível ver que os ramos são menos frequentes, portanto indicando uma restrição de crescimento seletiva ao feto B, uma informação importante que orienta futuras condutas médicas. Agora falando sobre a pré-eclâmpsia, que é uma síndrome hipertensiva específica da gestação, que ocorre geralmente após as 20 semanas, e é caracterizada por uma hipertensão arterial associada à disfunção de órgãos maternos, como por exemplo o rim, que acaba causando proteinúria. A principal causa é uma placentação inadequada, que leva à liberação de substâncias antigiogênicas e à disfunção endotelial materna. Como vocês podem ver, esse slide mostra o fluxo sanguíneo nas artérias uterinas por Doppler no segundo trimestre. À esquerda, na imagem da esquerda, nós temos uma imagem de gestação normal com fluxo contínuo na diástole e índice de pulsatilidade dentro dos limites normais. Já na imagem da direita, na anormalidade, a gente observa uma paciente com pré-eclâmpsia, onde a gente pode perceber uma incisura diastólica na seta e um índice de pulsatilidade elevado, acima do percentil 95 para a idade gestacional, o que demonstra que está tendo uma resistência no fluxo sanguíneo. Isso pode corroborar, inclusive, com uma restrição do crescimento intrauterino. Então, a gente fecha mostrando que existe sim uma resistência no fluxo útero-placentário, o que é uma consequência direta na falha da remodelação das artérias espiraladas, o que é um marco característico da pré-eclâmpsia.
Para concluir, o Doppler obstétrico é considerada como uma ferramenta essencial e não invasiva na avaliação hemodinâmica uterina, placentária e fetal. Assim como em várias doenças, são demonstrados vários sinais específicos e característicos de cada uma delas, como na restrição ao crescimento intrauterino, a gente tem uma centralização da artéria cerebral média, nas doenças placentárias a gente tem lagoas e fluxo anômalo, além de infartos e vasa prévia com onda venosa contínua. Pré-eclâmpsia, a gente tem índices de pulsatilidades elevados nas artérias uterinas e a presença de incisura protodiastólica, NOTE. Na gestação gemelar monocoriônica, a gente tem fluxo reverso ou ausente no ducto venoso, com artéria umbilical com IP aumentado no doador, com sinais de sobrecarga cardíaca no receptor. E a importância clínica disso tudo é que a gente tem os melhores desfechos perinatais, especialmente em gestações de alto risco devido à conduta precoce.